Bom, vamos direto ao ponto. Bem-vindos a essa nossa análise detalhada sobre as novas diretrizes da BNCC para a computação. Sabe, com todas essas transformações na educação rolando por aí, a tecnologia literalmente deixou de ser só uma ferramenta de apoio e virou uma linguagem fundamental. O nosso objetivo aqui hoje é destrinchar como essas diretrizes saem daquela política abstrata e viram prática de verdade lá na sala de aula. Vamos construir essa compreensão juntos, passo a passo. Para garantir que a nossa jornada seja super eficiente, a gente dividiu essa análise em 5 etapas, começando pela mudança de paradigma, depois passando pelos 3 eixos principais, o pensamento computacional, o mundo digital e a cultura digital, até fechar mostrando como levar tudo isso da teoria para a prática. Olha só que interessante esse contraste entre as duas eras da educação tecnológica. De um lado, a gente tem a velha e conhecida alfabetização digital. Historicamente, isso significava, sei lá, ensinar a usar um editor de texto ou só navegar na internet, sabe? Um uso super passivo. Mas agora, quando a gente avança para a fluência computacional, a exigência muda de figura. É sobre não só consumir tecnologia, mas entender como a engrenagem funciona, criar coisas com ela e, principalmente, ter um olhar crítico. É basicamente a diferença entre apenas saber ler um livro e saber escrever a sua própria história. Uma mudança e tanto, né? E o ponto central de tudo isso fica claríssimo na competência geral 5 da BNCC. A palavra de ordem aqui é autoria. Estudar computação hoje é como aprender um novo idioma, um idioma que é absolutamente indispensável para o século XXI. O objetivo não é formar um exército de técnicos em informática. A ideia é empoderar as pessoas para que elas sejam criadoras ativas, prontas para resolver problemas reais, tanto na vida pessoal quanto no coletivo. O que nos leva direto ao nosso primeiro pilar fundamental, o eixo 1, focado no pensamento computacional, que é a base cognitiva para a resolução de problemas. Vamos definir isso de um jeito bem claro. O pensamento computacional é aquela capacidade incrível de resolver problemas sistematizando e construindo soluções baseadas nos fundamentos da computação. Mas presta bem atenção num detalhe. Isso não é exclusividade das máquinas, viu? Na verdade, os especialistas garantem que esse tipo de pensamento é hoje um pilar do próprio intelecto humano. É algo tão essencial quanto saber ler, escrever ou fazer contas na hora de modelar e entender o universo ao nosso redor. E como a gente constrói esse raciocínio? A resposta está em 4 componentes centrais bem brilhantes. Primeiro, a decomposição, que é a arte de pegar um problema gigante e quebrar em pedacinhos menores e fáceis de resolver. Depois vem o reconhecimento de padrões, que ajuda a gente a bater o olho e identificar similaridades para usar soluções que já deram certo antes. Aí entra a lógica computacional, que é aquele raciocínio puro de causa e efeito. E para fechar, os algoritmos, que nada mais são do que criar instruções super precisas. Juntando tudo isso, a gente ganha uma mente incrivelmente estruturada. Para ficar mais fácil de visualizar como a gente cria esses algoritmos, pensa numa tarefa super cotidiana, tipo amarrar os sapatos. Ou até numa atividade de sala de aula sugerida nos referenciais, chamada o robô humano. Funciona assim: primeiro a gente identifica o problema, depois divide a ação em partes menores. Aí, cria o algoritmo, que é uma sequência muito clara de comandos, tipo pegue o cadarço esquerdo, cruze por cima do direito, e finalmente a gente executa e faz a famosa depuração, ou seja, se o sapato desamarrar, a gente vai lá e ajusta a instrução. É literalmente o raciocínio de um programador aplicado ao mundo real. Avançando um pouco mais, a gente chega no eixo 2, o mundo digital. Aqui, a gente sai do mundo das ideias puras e mergulha de cabeça na infraestrutura. Entender essa engrenagem exige que a gente olhe por baixo dos panos. O mundo digital é onde a gente explora a mecânica da tecnologia em si. É sacar como a informação é transformada em dados, organizada naqueles bancos de dados gigantescos e depois recuperada. É entender de fato a diferença entre o hardware físico que a gente segura nas mãos, o software que dita as regras do jogo e aquela rede imensa da internet que conecta tudo isso, garantindo que todo o ambiente digital funcione de um jeito organizado e seguro. Bom, depois de estabelecer a lógica e a infraestrutura, é hora de ir para o eixo 3, a cultura digital. É exatamente aqui que a gente conecta a máquina à nossa humanidade. Quando a gente olha para os temas centrais, fica bem claro que a cultura digital lida com as dimensões fundamentais da nossa convivência online. É o espaço perfeito para debater a cidadania digital e o impacto de estar conectado o tempo todo.
Sabe, os referenciais curriculares trazem atividades para analisar aqueles rastros e trilhas que a gente deixa nos jogos online, levantando discussões super pertinentes sobre privacidade. E não para por aí. Discute-se também propriedade intelectual, o impacto socioeconômico de ter a automação no mercado de trabalho e até as ligações entre tecnologia e sustentabilidade ambiental. É o uso da ferramenta com muita responsabilidade e senso crítico. Toda essa teoria é fantástica, com certeza. Mas chegamos na nossa etapa final, da teoria à prática. Como é que a BNCC Computação e esses 3 eixos acontecem de verdade no dia a dia das escolas? Olha, uma barreira que a gente escuta muito é aquela ideia de que ensinar computação exige laboratórios caríssimos e computadores de última geração. Para quebrar esse mito de vez, tem um exemplo muito bacana, que é o Guia Prático do Professor focado na BNCC. Ele traz mais de 100 atividades e sem necessariamente precisar de tela nenhuma. A verdadeira educação computacional no começo é cultivada com movimento corporal, dramatização e aqueles jogos lógicos incríveis de papel e caneta. Isso desperta o raciocínio lógico muito antes de qualquer contato com o dispositivo digital. E se a gente olhar para a progressão escolar baseada no currículo de referência do CIEB, dá para ver uma construção super meticulosa. Lá na educação infantil, a garotada começa simplesmente entendendo o conceito de interfaces através de jogos lúdicos. Depois, no primeiro ano do ensino fundamental, eles começam a aprender algoritmos lendo símbolos e mapinhas, tipo os caminhos da Turma da Mônica, sabe? No terceiro ano, a complexidade aumenta e conecta o uso da tecnologia a questões socioeconômicas locais. E a coisa vai evoluindo até chegar no sexto ano, quando o foco se expande para analisar ativamente as decisões sobre tecnologia e sustentabilidade. Então, se a gente fosse resumir o coração de toda essa análise sobre a BNCC Computação, seria isso aqui. O grande objetivo não é, de jeito nenhum, só consumir o que a indústria da tecnologia empurra para a gente. A ideia é capacitar cada pessoa para dominar as estratégias cognitivas de pensar e planejar, entender o ambiente digital de cabo a rabo para criar soluções inovadoras e, claro, mergulhar na cultura digital para aplicar tudo isso com muita ética e responsabilidade. E para a gente fechar essa nossa análise, eu quero deixar uma provocação no ar. Pensa comigo. Quando a gente deixar de formar apenas usuários passivos que só clicam e assistem e passar a cultivar mentes que são totalmente fluentes em pensamento computacional, mundo digital e cultura digital desde lá da infância, como é que isso vai remodelar soluções para os maiores e mais complexos problemas da nossa sociedade no futuro? Fica aí essa reflexão sobre o profundo impacto dessas diretrias a longo prazo. Continue investigando esse tema e até a próxima análise.